Ciao tifoseria bianconera, bentornato ao Finestra Bianconera num dia especial. Ragazzoli, que dire? Eu disse que dire, não que dira. O que dizer do jogo de hoje? Melhorou um pouco, né? Mas já a gente fala do jogo. Hoje é um dia especial. Não por acaso eu estou aqui com essa camisa a caráter, que foi a nossa primeira vestimenta, vamos dizer assim, né? Ragazzi, essa frase que eu vou citar para vocês agora, ao som desse canto libero, hino da Juventus, cantado pelo elenco de 2005 e 2006 do Fábio Capello. Muito legal esse vídeo. Abre aspas. A alma juventina é uma forma complexa de sentir e misturar sentimentos, de misturar a educação, a boemia, a alegria, o carinho, a fé e a vontade de existir e melhorar continuamente. Fecha aspas. Esta frase, esta oração foi dita por Enrico Campari. Quem foi Enrico Campari? Sim, foi um dos precursores disso aqui, ó. Um dos precursores, não da camisa, mas da Juve. Ele ao lado do irmão, né, o Eugênio Campari. Eles tinham lá uma mecânica se eu não me engano, na Humberto II, Avenida Humberto II, bom, enfim. E eles, agregados a mais alguns estudantes do Colégio Azeglio, fundaram a Juventus. Aliás, o Enrico sugeriu o nome Juventus na época, e era o menos provável. Colocaram lá 3, 4 opções de nomes, um deles Augusta Turino, é a Rua Augusta aqui em São Paulo. E o nome Juventus, que foi uma sugestão do Campari, era uma alusão, a palavra Juventus vem do latim. Aliás, eu fiz um vídeo ano passado, quando fizemos aniversário, explicando que a letra J não tem no vocabulário italiano, que tem no vocabulário piemontês. Depois eu vou deixar aqui no final esse vídeo para vocês reverem de um ano atrás. Então ele disse que Juventus tinha que ser o nome Juventus porque eram jovens que estavam fundando a Juventus. E aí um deles falou, não, mas a gente vai ficar velho, não vai ser Juventus para sempre. Ele falou assim, aí é que está, nós vamos eternizar essa juventude através do nome Juventus. Juventus, juventude. Aula de latim no Finestra, aqui você tem tudo. E aí então os irmãos Campari, né, Eugênio e Enrico, então se juntaram aos outros futebolistas colegiais e fundaram a Juventus com o propósito de apenas jogar futebol. Lembrando que o Enrico, em 1906, virou a casaca, né? Foi jogador da Juventus, ele, lógico, né? Ele foi um dos fundadores, era um primeiro centroavante, vamos dizer assim. Depois ele foi jogar no Milan, virou dirigente do Milan, e o irmão dele continuou na Juventus. Bom, foi só uma pitadinha histórica para falar dessa Juventus, que até 1905 jogava com as cores preto e rosa. Por isso que eu estou nas cores preto e rosa. E aí, em 1905, adotou as listras, né, meio que por engano, todo mundo sabe dessa história. Então eu vou até ficar mais a caráter ainda com as listras, né? Eu corto o cabelo a Gianluca Vialli, para quem não sabe, é verdade. E aí eu fico mais a caráter apenas com as listras, sem patrocínio, sem escudo, sem distintivo, como era em 1905, quando adotamos essas cores maravilhosas. Bom, ragazzi, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho da história da Juventus. Não vou contar a história toda, senão nós vamos ficar aqui 123 minutos, 1 minuto para cada ano, é muita coisa. Falando do jogo de hoje, o jogo começou meio vai, não vai, não foi um jogo agradável no início. O Spezia parecia que seria um novo Crotone, até que depois o Ronaldo entrou e resolveu. Mas antes de chegar no Ronaldo, eu queria falar um pouquinho dos 3 destaques que eu gostei nessa partida, né? Porque teve destaques positivos, sim, não é só o Ronaldo, não. Por exemplo, o Arthur
Gostei muito da saída de bola do Juventus, a maneira como a Juventus saiu tocando a bola e soltar a bola, direcionar a saída de jogo. E o Arthur fez isso muito bem, provando que pode crescer neste time, nessa posição, né? O nosso brasileiro Arthur, que não é o Rei Arthur, mas que jogou muito bem e distribuiu bem a saída de bola. Esse é o primeiro ponto positivo. Melhor em campo, o segundo ponto positivo, Álvaro Morata, que finalmente, eu tinha certeza que ia anular o gol, mas dessa vez foi. Hoje não, hoje não, hoje sim, Morata, hoje você balançou as redes. E não foi só isso, ele criou muitas oportunidades ali. Poderia ter feito mais dois gols tranquilamente o Morata, antes mesmo do Ronaldo entrar. Então o Morata está ali muito bem encaminhado no ataque da Juventus. E o terceiro destaque, eu vou colocar o McKean, o McKean ou McDonald's, você escolhe. O McKean jogou demais ali no meio. É claro que nós estamos falando de um adversário muito abaixo, mas eu sempre analiso a atuação do time. Lembra que quando a gente ganhou da Sampdoria, a gente falou que era um time fraco, tal, vamos devagar, mas ficamos felizes pela maneira como o time jogou. Apesar que a Sampdoria andou ganhando de uns times importantes aí, Fiorentina, a própria Lazio, né? Então, e cá entre nós, a Sampdoria é muito mais time que o Crotone, por exemplo, e que a gente não ganhou, né? Como eu havia dito, agora está na hora de falar desse cidadão aqui. Como eu havia dito, no jogo contra o Crotone, algumas ausências pesantes iam fazer a diferença. Claro que para ganhar do Crotone não precisa do Ronaldo. É um absurdo isso. Mas eu disse que De Ligt, Alexandro ali na esquerda, que apoia muito bem, e esse cara aqui fazem falta, e quando eles não estão em campo, a Juventus é um time normal e previsível. Tivemos muito azar, não na anulação do gol do Morata naquela oportunidade, mas, por exemplo, aquela bola que o Morata tocou de cabeça, a bola bateu na trave e voltou para a mão do goleiro, desafiou as leis da física, porque se você for ver aí vários vídeos de futebol, geralmente aquela bola naquele canto da trave é dali para dentro do gol. Então, naquele jogo com o Crotone faltou também sorte, mas eu disse que sem alguns jogadores a gente é um time normal. E hoje, quando o Ronaldo entrou, depois de 20 dias parado, primeiro lance, pá, gol. Incrível. Muita gente questionando ainda a situação do Dybala. Eu ainda não vou cornetar o Dybala, porque o Dybala precisa de ritmo de jogo. Por isso que ele perde um pouco o tempo da bola e perde umas jogadas que, para quem está em casa, é fácil. A gente sabe que o Dybala pode ser aquele jogador que foi no segundo turno do ano passado. Ele só teve um lampejo, muito pouco. Foi o pior em campo, mas no comecinho do jogo, quando ele driblou, cortou por meio, chutou uma bola lá que raspou a trave. Depois ele acabou, né? Deu um toque pro Morata. Por quê? Porque tá faltando aquele fôlego e, cara, sem querer defender o Dybala, mas se precisa sim de ritmo de jogo e tá muito nítido. Aliás, o Pirlo falou isso na conferência estampa, que faltava ritmo para La Gioia. Vamos esperar que o Dybala recupere o seu condicionamento físico, acho que vai mais uns 2, 3 jogos, e que ele possa jogar o que ele jogou no retorno, porque aí sim ele vai encaixar bem lá com o Morata e com o Ronaldo, né? Um bom problema pro Pirlo aí escalar o time, quem que joga do lado do Gajo, porque o Gajo está aqui, vai ficar aqui de costas para vocês, de frente para mim, voltou com tudo, e é isso, gostei do jogo, é um adversário muito fraco, fizemos a lição fora de casa, fora de casa, que era mais do que obrigação fazer um placar típico de Juventus e Spezia. Eu até espero que o Spezia não caia para para a Série B, ok? É isso, ragazzi, comemore em casa o seu... Esse aqui é dos anos 70. Eu recomendo a vocês fazer o seguinte: qual foi o jogo mais legal que vocês viram da história da Juventus? Assim, se vocês lembram, né? Eu recomendo, por exemplo, vocês podem procurar no YouTube os melhores momentos de partidas memoráveis. Qual foi a sua partida memorável? Foi aquela do Morata fazendo o gol lá no Bernabéu? Foi os 3-0 contra o Barcelona? Foi a final da Champions em 96 ou a semifinal da Champions em 2003? Enfim, dediquem aí uma hora do dia, não uma hora e 60 minutos, em algum momento do dia, dediquem aí no YouTube a ver alguns minutos da partida que vocês mais gostaram. Ontem eu fiz isso relembrando Michel Platini, aliás fiz um vídeo do Platini, que realmente nos anos 80 colocava a Juventus
no topo do universo. Forza Juve, forza Finestra Bianconera, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Tem Champions League essa semana contra o Ferencváros, atenção, jogo, mas a gente ganha, mas vai ser difícil. E depois é a Lazio, estou ansioso pro jogo com a Lazio. Por que estou ansioso pro jogo com a Lazio? Eu não gosto do Lotito, pronto, acabei, falei. É isso, inscreva-se no Finestra, dê um like no vídeo. 123 anos de história pura de cálcio, de futebol, ali, raiz, as listas bianconeiras. E nos últimos segundos do vídeo, essa camisa acaba influenciando até outros clubes no mundo inteiro. Momento de curiosidade, você sabia que o Botafogo, o Clube Regatas, ou Clube de Regatas do Botafogo, se tiver algum torcedor do glorioso Clube Carioca assistindo, por favor me corrija, né, se eu falei certo o nome do clube. Você sabia que o Botafogo, o presidente do Botafogo fez uma excursão na Suíça, né? E ele viu a Juventus fazer um amistoso ali. A Juventus jogou muito bem aquela partida e gostou dessa aqui, ó, das divisas, né? Da malha bianconeira, e adotou essas cores para o time do Mané Garrincha. História também aqui no Finestra Bianconera. Alla prossima, ci vediamo ragazzi, sempre Forza Juve fino al fine. Agora vamos comemorar a vitória. Obrigação ganhar do Spezia hoje. E mais obrigação ainda, porque era dia de aniversário. Ci vediamo ragazzi, alla prossima, sempre Forza Juve fino alla fine. Os outros apenas podem ler a história que a gente escreve. Tchau ragazzi.